Olha, desde moleque eu sabia que era diferente. Não sabia exatamente o que, mas tinha algo em mim que não encaixava, sabe? Eu via os outros meninos na escola, tudo querendo ser machão, falando de briga, de futebol, querendo mostrar que éramos donos do pedaço. E eu só queria brincar quieto, na minha. Preferia brincar com as meninas, desenhar, inventar umas histórias na cabeça. Isso já era motivo para todo mundo rir, mas o problema maior era lá em casa. Porque meu pai odiava esse jeito diferente meu. Desde cedo ele vivia jogando umas frases na cara tipo, menino tem que ser forte, ou, se continua desse jeito vai virar o quê, hein? E eu nem entendia direito o que ele queria dizer, mas sentia na voz dele aquele desprezo, como se eu fosse um erro. E dói, sabe? Crescer ouvindo esse tipo de coisa. Minha mãe até tentava aliviar às vezes, mas nunca defendia. Era como se ela achasse que ele estava certo, que o problema era mesmo eu. Com o tempo, fui engolindo essa culpa, esse peso. Achava que eu estava errado, que eu tinha algum defeito, e o pior é que não podia falar nada. Então eu fui calando, engolindo cada palavra dura, cada vez que ele me olhava como se eu fosse uma vergonha para ele. É um tipo de dor que não dá para explicar. Você vai guardando até que se acostuma. Mas por dentro, é como se eu estivesse criando um buraco, e ele só aumentava. Na escola não era muito diferente. Os outros meninos perceberam rápido que eu era esquisito, que não curtia as mesmas coisas que eles. Aí já viu, né? Começaram as piadinhas, os apelidos. Era viadinho, bichinha, moleque estranho. E aquilo ia me destruindo por dentro. Na hora do recreio, eu até tentava ficar perto das meninas, porque pelo menos elas não me zoavam. Mas mesmo assim eu sabia que não tinha amigo de verdade ali. Eu era tipo um enfeite. Alguém para elas ficarem comentando, falando, ai, que diferente. Mas na hora que alguém fazia piada, ninguém me defendia. Aos poucos fui criando uma casca. Parecia que o jeito era me fechar, me afastar. Parar de tentar agradar os outros, porque, no fundo, eu sabia que eu era só motivo de piada. E mesmo as poucas vezes que alguém demonstrava interesse, eu desconfiava. Achava que no final ia acabar em risada. Quando cheguei na adolescência, comecei a entender um pouco mais sobre o que eu sentia, sobre gostar de meninos, mas a confusão só aumentava. Eu comecei a gostar de um garoto lá da escola. A gente até teve um namorinho escondido, mas meu amigo era uma montanha-russa de dor. O cara me queria, mas só quando não tinha ninguém por perto. Quando estávamos só nós dois, ele era um amor, mas bastava ver algum amigo dele que ele me ignorava, fingia que eu nem existia, e eu, burro, ainda aceitava. Aceitava porque achava que era isso que eu merecia. Sei lá, parecia que gostar de alguém era castigo, e o pior era sentir que, ao invés de amor, o que eu tinha dentro de mim era um ódio que só crescia. Uma vontade de fazer todo mundo pagar, de revidar cada palavra cruel que eu engoli, cada riso que me machucou. Eu queria ser aceito, queria que alguém dissesse, tá tudo bem você ser assim. Mas essa frase nunca veio. Cada dia que passava, eu me sentia mais rejeitado, mais errado. Aí comecei a me interessar por umas coisas diferentes, coisas mais escuras, mais intensas. Sabe, a gente acha que o sofrimento só destrói, mas comigo, ele criou outra coisa. Eu queria vingança. Aí teve uma festa, e foi o fim da linha para mim. Fui nessa festa tentando, sei lá, me enturmar, pensando que talvez eu pudesse parecer normal por uma noite. Mas lá, no meio da bebedeira, 5 caras me cercaram. Tudo bêbado, rindo, falando besteira, e eu já senti o medo crescendo. Tentei sair, mas eles não deixaram. Começaram a me encurralar, seguraram meus braços, me jogaram numa cama. Eu lutei, gritei, mas não adiantou nada. Eles fizeram o que quiseram comigo, como se eu fosse nada, só uma diversão para eles. Depois daquela noite eu estava destruído.
Me sentia sujo, pequeno, acabado. Aqueles risos, aquelas palavras nojentas ficaram gravados na minha cabeça, me queimando por dentro. E foi ali que eu decidi que eles iam pagar. Se ninguém me aceitava, se todo mundo achava que eu não valia nada, então era hora de eu fazer eles sentirem pelo menos um pouco da dor que eles colocaram em mim. Foi aí que comecei a mexer com umas paradas que prometiam poder, controle. Não me importava mais com o certo e o errado. Tudo que eu queria era que eles sentissem na pele o que eu passei. Depois daquela noite, parecia que tudo piorou. Cada vez que eu ia para a escola, eu sentia um peso, uma vontade de sumir, de me enfiar num buraco e nunca mais sair. Parecia que estava todo mundo olhando para mim, que todo mundo sabia o que tinha acontecido. E o pior é que mesmo que ninguém soubesse, a zoação não parava. Era piadinha todo santo dia. Os caras viviam me cercando no corredor, passando e me empurrando como se eu fosse nada, uma coisa que eles podiam jogar pra lá e pra cá. Um deles me chamava de princesa, assim, bem debochado, tipo, e aí princesa, dormiu bem ontem? Riam alto, apontavam, e eu só baixava a cabeça, fingia que não ligava. Mas por dentro, cada palavra entrava que nem faca. Eles não precisavam nem de força física para me machucar, porque cada risada, cada empurrão, era como se tivessem me quebrando aos poucos. Teve um dia, e eu lembro até hoje, que um deles puxou minha mochila e derrubou tudo no chão. Eu fui abaixar para pegar, e ele chutou os livros para longe, rindo, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. E o pessoal em volta, ninguém fazia nada, só olhavam, riam junto, como se eu fosse uma piada ambulante. E cara, naquela hora eu só queria desaparecer. Eu ia pro banheiro e me trancava lá, tentava respirar, mas o choro vinha. Eu tentava segurar, mas não dava. Era como se tudo aquilo que eu guardava estourasse quando eu estava sozinho. Chegou uma época que até as meninas, aquelas que fingiam ser minhas amigas, começaram a se afastar. Era como se eu fosse uma doença que ninguém queria pegar. Elas até evitavam me olhar, e quando passavam perto, fingiam que eu não existia. Dava para ver o medo nos olhos delas, como se achassem que, só de estar perto de mim, iam virar alvo também. E aí, para mim, o que sobrou? Nada. Eu era o cara que andava sozinho, que ninguém queria por perto. E cada dia que passava, a dor só aumentava. Eu chegava em casa e ficava lá, sozinho, trancado no quarto, ouvindo música para tentar esquecer, mas a verdade é que as vozes, as risadas, elas não saíam da minha cabeça. Cada frase horrível, cada viadinho que eles gritavam no corredor, cada empurrão. Era como se eu carregasse tudo isso dentro de mim, uma pilha de dor que não dava para jogar fora. Eu pensava em desistir, sabe? Não vou mentir. Cheguei a pensar que talvez o melhor era sumir de vez, deixar tudo isso para trás, porque parecia que nunca ia mudar. Eu já estava cansado, sem esperança, sem força, mas tinha uma parte de mim, uma raiva tão grande, que eu não conseguia ignorar. Era como se tudo que eu passei fosse alimentando um monstro dentro de mim, uma vontade de fazer eles sofrerem como eu sofria. E foi nessa época que eu comecei a procurar uma saída. Qualquer coisa que me desse poder, que me desse o controle de volta. Eu queria que eles pagassem, que sentissem na pele o que era ser humilhado, machucado, pisado todos os dias. Eu não queria só assustar eles. Eu queria que eles sofressem de verdade. E foi aí que eu voltei para aquelas leituras sobre magia, sobre como a gente podia mexer com coisas que ninguém vê. Comecei a ficar obcecado. Era como se eu tivesse encontrado um caminho, uma forma de finalmente fazer alguma coisa. Eu queria tanto aquilo que nada mais importava. Meus dias viraram uma mistura de raiva e desejo de vingança. Eu passava as noites acordado, lendo, estudando, buscando qualquer coisa que pudesse me dar força. Não me importava mais se era certo ou errado. Para mim,
O certo era ver eles pagando por cada segundo de sofrimento que eles me causaram. Eu juntava coisas, tentava uns rituais simples, só para ver se funcionava. E cada vez que eu tentava, eu sentia como se um pouco daquela dor fosse embora, como se eu tivesse, finalmente, ganhando controle sobre a minha própria vida. E parecia que quanto mais eu ficava quieto, tentando passar despercebido, mais eles vinham com tudo para cima de mim. Para eles, era como se eu fosse o entretenimento do dia, um passatempo. Eu entrava na sala e já sabia o que me esperava. Mal o professor virava de costas e começavam as provocações. Ele jogava bolinha de papel, um esbarrava de propósito na minha mesa, e outro derrubava meu material no chão. E eu ali, fingindo que não ligava, mas cada risada, cada empurrão, era como um soco no peito. Eu tentava ignorar, mas por dentro, parecia que eu estava me quebrando em 1000 pedaços. O pior era na hora do intervalo. Esse era o momento que eu mais odiava. Todo dia tinha uma novidade para me derrubar. Eles faziam questão de me cercar, como se fosse um ritual. Teve uma vez que derramaram suco na minha mochila, assim, do nada. E eu, olhando para eles, com o ódio preso na garganta, sem poder fazer nada. Eles riam, apontavam, e eu só abaixava a cabeça e ia limpando, fingindo que não me importava. Mas, por dentro, cada risada deles era como uma faca, me cortando, me estraçalhando. E os apelidos? Todo santo dia tinha um apelido novo. E não era apelido qualquer, não. Era coisa para machucar, para ferir. Viadinho era o mais leve, o que já não doía tanto de tanto que eu ouvia, mas tinham outros. Sapatilha, florzinha, bonequinha. E cada vez que um deles gritava rainha do baile, todo mundo em volta caía na risada. Eles riam como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, e eu ali, fingindo que não escutava. Mas cada palavra ficava gravada na minha cabeça, como uma tatuagem que eu nunca ia conseguir apagar. Mas eles não paravam por aí, não. Começaram a inventar histórias. Um dia, eu cheguei na escola e todo mundo estava me olhando estranho, cochichando, rindo baixo. Eu me senti um alienígena, não entendia nada, até que alguém teve a gentileza de me contar. Um dos caras inventou que me viu fazendo coisas nojentas no banheiro. Imagina só! E o pior é que a escola toda acreditou, e agora eu era o alvo de piada não só deles, mas de todo mundo. Mesmo gente que eu nem conhecia me olhava de cara feia, com nojo. Eu não sabia mais onde enfiar a cara. Cada dia era uma tortura nova. Eu andava pelos corredores e parecia que todo mundo tinha alguma coisa contra mim. Era risadinha aqui, comentário baixo ali, e faziam questão de que eu escutasse. Era como se eles precisassem me lembrar todo dia que eu não valia nada, que eu era só uma piada ambulante. E não tinha ninguém para me defender, ninguém que me estendesse a mão. Eu era um alvo fácil, sem proteção, sem ninguém para correr quando as coisas pioravam. Meus pais, eles nem sonhavam com o que eu passava. E para ser sincero, eu não tinha coragem de contar. Para quê? Meu pai ia me culpar. Ia dizer que a culpa era minha por ser assim, por não ser normal como os outros meninos. Minha mãe? Ela ia baixar a cabeça e concordar com ele, e eu ia continuar sozinho, enfrentando tudo calado. Já conseguia ouvir a voz dele dizendo: "Bem feito, é isso que dá ser do jeito que você é." Só de imaginar isso, eu me sentia ainda mais esmagado. Essa solidão foi me consumindo, me sugando. Eu me sentia num buraco escuro, sem saída, como se a minha vida fosse uma prisão. Ir para a escola era enfrentar um campo de batalha. Cada risada, cada piada, cada empurrão, era uma lembrança de que eu não tinha valor nenhum. Teve dia que eu nem queria sair da cama. Eu ficava lá, enrolado no cobertor, pensando que seria melhor se tudo simplesmente acabasse. Eu já estava exausto, sem força, sem esperança. Mas ao mesmo tempo, tinha uma coisa crescendo dentro de mim, uma raiva que eu não conseguia mais segurar. Era como se cada vez que eles riam,
que eles me empurravam, que eles inventavam uma mentira, essa raiva fosse ficando mais forte, tomando conta de mim. Era como se tudo aquilo estivesse criando um monstro, um desejo de vingança que eu não sabia mais controlar. Eu queria ver eles pagando, sentindo cada segundo da dor que eu sentia. Eles tinham que entender o que era ser humilhado, ser pisado, ser estraçalhado por dentro. Foi nessa época que eu comecei a me aprofundar ainda mais naquelas leituras sobre magia, sobre formas de fazer justiça com as próprias mãos. Eu passava noites em claro, lendo, estudando cada detalhe, cada ritual, cada palavra que prometia algum tipo de poder. Aquilo me dava esperança, um tipo de força que eu nunca tinha sentido antes, porque na minha cabeça, essa era a minha chance de fazer eles pagarem. De ver eles sofrendo cada segundo, de ver eles sentindo na pele o que eu sentia todos os dias. Eu juntava qualquer coisa que achava que podia ajudar. Velas, ervas, palavras estranhas. Tentava uns rituais simples, como diziam os livros, só para testar, para ver se aquilo era real, ou só mais uma mentira. E cara, cada vez que eu tentava, parecia que um pouquinho daquela dor ia embora. Era como se eu estivesse, finalmente, ganhando algum controle sobre a minha vida, sobre o que eu sentia. Mas quanto mais eu fazia, mais eu queria. Aquela vontade de vingança não passava, só crescia. Eu queria ver eles se desfazendo. Queria ver o sofrimento nos olhos deles. Cada lágrima deles como se fosse um alívio para mim. Eu já não me importava mais com o certo ou errado. Para mim, certo era fazer eles pagarem. Era ver cada um deles sofrendo tudo que eu sofri. E cada dia que passava, eu mergulhava mais fundo nessa ideia. Em casa, o clima já estava insuportável. Meu pai parecia que se incomodava só de me ver. Qualquer coisa era motivo para ele me humilhar, para soltar uma piada ou uma indireta. Tipo, se eu chegava em silêncio, ele perguntava, "Tá mudo agora, é? Porque homem de verdade fala com força, não fica feito uma mocinha calada." E se eu tentava falar alguma coisa, era pior. Ele revirava os olhos, mandava eu falar como homem, com decência. Parecia que tudo que eu fazia era errado, que eu estava constantemente decepcionando ele só por existir. E como se já não bastasse, minha mãe começou a mudar também. Antes, ela tentava me proteger, ficava quieta quando meu pai falava, mas agora ela começou a engrossar o coro. Um dia, eu estava lavando louça, e do nada, ela chegou por trás e falou, "Olha para isso, parecendo uma menina, se encolhendo desse jeito. Homem não é assim, não." Aquilo doeu. Doeu muito. Minha mãe, que sempre foi meu último refúgio, agora estava falando as mesmas coisas. Era como se eu tivesse perdido o único apoio que me restava. E não era só isso. Ela começou a falar de religião, dizendo que eu estava contra o jeito do inimigo, que Deus não aceitava essas coisas, que o diabo estava tomando conta de mim. E eu ouvia tudo quieto, sem ter para onde correr, porque cada vez que ela começava com isso, ela vinha com mais força. Tinha vezes que ela me pegava de surpresa, quando eu estava quieto no meu canto, e começava a falar que eu estava condenado, que se eu continuasse desse jeito, ia queimar no inferno para sempre. Cara, eu cheguei num ponto que eu comecei a acreditar que eu era mesmo um erro, uma aberração. Toda noite, eu ia para a cama com um peso no peito, uma culpa que eu não sabia nem de onde vinha, mas que parecia me sufocar. Eu deitava e chorava. Chorava em silêncio, porque eu não queria que ninguém ouvisse, e pedia para Deus me mudar. Eu implorava. Falava com ele como se ele fosse a última pessoa que poderia me salvar. "Deus, por favor, arranca isso de mim. Tira de dentro de mim essa coisa nojenta que todo mundo vê, que todo mundo odeia. Me faz ser normal. Me faz ser alguém que meus pais possam amar de verdade." Eu pedia. Cara, eu pedia de verdade, como se minha vida dependesse disso. Na minha cabeça, eu pensava que era uma maldição, que eu estava condenado a ser alguém que nem eu queria ser.
Eu queria me livrar disso. Queria ser igual aos outros meninos. Ser um cara normal. Que meu pai e minha mãe pudessem ter orgulho. Eu chorava tanto que às vezes adormecia de tanto cansaço. Teve uma noite que minha mãe me pegou no flagra. Eu estava lá, ajoelhado no quarto, pedindo para Deus me mudar, tirando toda essa coisa que fazia meus pais me odiarem. Ela entrou, ficou me olhando, e ao invés de me consolar, ela veio com mais sermão. Disse que era isso mesmo que eu devia fazer, que eu tinha que lutar, porque ser assim era coisa do inimigo, que era um demônio que estava me fazendo ser desse jeito. Falou que se eu não mudasse, eu ia ser condenado ao inferno, que ia queimar para sempre, e que Deus não tinha piedade para esse tipo de pecado. Eu ouvi aquilo tudo calado, engolindo cada palavra como se fosse veneno, porque de algum jeito eu estava começando a acreditar nela. Eu pensava que talvez Deus realmente não me queria do jeito que eu era. E então eu passei a suplicar ainda mais, a pedir com mais força. Eu queria que Ele arrancasse aquilo de dentro de mim, que Ele me fizesse um cara normal, um cara como meu pai queria, porque na minha cabeça eu estava errado, eu era um erro, e Deus, Ele podia me consertar. Essas noites se repetiram várias vezes. Eu chegava em casa destruído da escola, onde eu era tratado como lixo, e em casa era a mesma coisa. Então, eu me jogava no quarto e começava a rezar, a pedir para Deus que me livrasse dessa maldição, e parecia que quanto mais eu pedia, mais tudo piorava. Eu me olhava no espelho e só via alguém que ninguém nunca ia querer. Eu via uma pessoa quebrada, sozinha, cheia de dor. Era uma tortura constante, e no fundo, eu só queria que tudo isso acabasse. Essas preces eram meu último respiro, minha última esperança. Mas no fundo, cada vez que eu pedia e nada acontecia, eu sentia que talvez não tivesse jeito para mim, que eu estava condenado a viver nessa prisão. Cara, eu já estava num ponto que nem sabia mais o que fazer. Eu implorei tanto para Deus, sabe? Me ajoelhava todas as noites, chorava até o peito doer, pedindo para Ele arrancar isso de mim. Eu queria tanto ser normal, ser o tipo de filho que meus pais queriam. Mas cada vez que eu pedia, parecia que eu só ficava mais longe de ser alguém que eles pudessem amar. Era como se minhas preces fossem direto para o vazio, como se Deus tivesse desistido de mim, assim como minha família. Aí, um dia, a situação chegou no limite. Eu estava lá fora conversando com a vizinha, que era uma senhora super simpática, daquelas que perguntam da escola, se a gente está bem. E eu, carente como eu estava, gostava de conversar com ela, porque era o único momento que alguém falava comigo sem me olhar com desprezo. Mas do nada, meu pai apareceu na porta, e eu senti o olhar dele me queimando, mas tentei ignorar. Aí, de repente ele veio andando na minha direção, com aquele passo firme, cheio de ódio no olhar. Antes que eu pudesse reagir, ele levantou a mão e me deu uma bofetada tão forte que eu fiquei zonzo. Na frente de todo mundo, cara. Na frente da vizinha, dos outros que estavam por ali. E ele, com aquela voz cheia de raiva, gritou que eu havia dado demais. Que ele estava cansado de me ver feito uma mocinha, que ia me fazer virar homem na porrada. Eu só consegui ficar ali, de cabeça baixa, segurando o choro, sentindo o rosto ardendo. A vergonha foi tão grande que parecia que eu ia me desmanchar ali, no meio da rua. Eu me sentia pequeno, esmagado, como se eu não fosse nada. Depois disso, voltei para dentro de casa sem falar nada. Me tranquei no quarto e desabei. Meu pai tinha deixado claro que eu era uma vergonha para ele, e para minha mãe também. Porque depois de tudo, ela só virou a cara. Fingiu que não viu, como se eu merecesse aquilo. Como se o problema fosse eu. Como se tudo de errado fosse culpa minha. E naquele momento, eu percebi que eu estava realmente sozinho. Eu passei a noite toda acordado, olhando para o teto, e perguntando onde foi que eu errei. Por que eu tinha que ser assim? Por que eu tinha que nascer desse jeito? Eu nunca pedi para ser diferente. Nunca pedi para ter esses sentimentos, para ser a pessoa que sou.
Mas parece que para eles, eu era um erro que precisava ser corrigido. Depois de tudo que eu passei, de cada humilhação, cada tapa, cada palavra que me jogavam na cara como se eu fosse um lixo, eu cheguei no meu limite. Era como se não tivesse mais saída, como se eu estivesse num buraco onde a luz nunca ia chegar. Eu olhava para minha vida e não via nada, só dor, só desprezo. Eu era um peso, uma vergonha para todo mundo. Então eu pensei, chega. Para que continuar? Para sofrer mais? Para ouvir mais grito, mais humilhação? Não fazia mais sentido. Aí num desses dias, eu entrei no quarto decidido. Peguei um frasco de comprimidos, sentei na cama e fiquei olhando para aquilo. Meu coração estava batendo forte, mas eu não via outra saída. Eu queria acabar com tudo, queria sumir, parar de ser o problema de todo mundo. Bebi um comprimido, depois outro, depois mais um. Mas quando estava prestes a continuar, me bateu um medo tão grande que minhas mãos começaram a tremer. Minha cabeça girava, o coração disparado, e uma voz na minha mente dizendo, para com isso. Eu corri para o banheiro e fui direto para o vaso. Coloquei o dedo na garganta e coloquei tudo para fora, entre lágrimas e desespero. Eu fiquei lá, de joelhos no chão, me sentindo um covarde. Nem para acabar com tudo eu servia. Eu era mesmo um nada, alguém que não tinha coragem de fazer nada direito, nem o fim. Na minha cabeça, aquela era só mais uma prova de que eu realmente não prestava para nada. Saí do banheiro meio zonzo, com os olhos inchados e a cabeça pesada. Decidi que precisava de um pouco de ar e saí para dar uma volta. Quando eu estava voltando para casa, meio sem rumo, a Dona Rosa, minha vizinha, me chamou. Ela estava sentada na varanda, me olhando com aquele jeito preocupado de sempre. Era a única pessoa que de vez em quando falava comigo com alguma gentileza. Vem cá, menino, ela disse, me chamando com a mão. Eu fui, meio sem saber o que fazer, meio desconfiado. Aí, quando cheguei perto, ela me olhou bem nos olhos e perguntou, o que está acontecendo com você, hein? Eu te vejo todo dia. Parece que está carregando o mundo nas costas. Fala para mim. Naquele momento, parece que tudo que eu estava segurando dentro de mim explodiu. Eu desabei, contei tudo, cada detalhe. Desde o que eu passava em casa, as coisas que meu pai dizia, as humilhações na escola, até o que eu tinha tentado fazer com os comprimidos. Ela ficou lá, ouvindo tudo, sem interromper, sem julgar, só deixando eu falar. Eu chorava tanto, parecia que o choro não ia acabar nunca, que tudo que eu tinha segurado por tanto tempo estava saindo de uma vez. Dona Rosa me puxou para um abraço e disse baixinho, você não está sozinho, meu filho? Eu estou aqui para te escutar. Não tem nada de errado em ser quem você é. Esse mundo é que está errado, não você. Aquilo me deu um aperto no peito, mas ao mesmo tempo me trouxe um alívio que eu nunca tinha sentido. Foi a primeira vez que alguém me olhou e disse que eu não era um erro. A primeira vez que eu senti um mínimo de afeto, um pouco de calor humano de verdade. Eu fiquei ali, chorando nos braços dela, enquanto ela passava a mão na minha cabeça e dizia para eu não desistir, que as coisas podiam melhorar, que eu era forte por ter aguentado tudo aquilo. E mesmo que fosse difícil acreditar, ouvir aquelas palavras foi como sentir que talvez eu tivesse algum valor. Depois daquele dia, eu comecei a ir na casa da Dona Rosa todo santo dia. Era como se eu tivesse encontrado um pedacinho de paz no meio de tanta coisa ruim. Toda vez que eu chegava, ela já estava lá, com aquele sorriso acolhedor, um olhar que me fazia sentir, pela primeira vez, que alguém realmente se importava. Ela me oferecia um café, um bolinho, um abraço. Coisas simples, mas que para mim eram um conforto que eu nem lembrava mais como era sentir. Eu sentia que ali, com ela, eu podia relaxar, podia respirar sem medo. Não tinha ninguém me julgando, ninguém me humilhando. A gente começou a conversar sobre tudo.
Dona Rosa queria saber sobre a minha vida, minhas histórias, meus sonhos. Perguntava coisas que ninguém nunca tinha perguntado, sabe? O que você quer fazer da vida, Felipe? Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer? E eu ficava meio sem saber o que responder, porque, sinceramente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ninguém nunca tinha me dado espaço para sonhar, para ter vontade de nada. Mas ela insistia, queria ouvir, e aos poucos eu fui falando. Falei que gostava de desenhar, que gostava de música, que tinha vontade de viajar, ver lugares novos, sair daquele ambiente que só me machucava. E aos poucos, Dona Rosa foi me mostrando que talvez, só talvez, eu estava errado sobre mim mesmo, que eu não era aquela vergonha que meu pai sempre jogava na minha cara, que eu não era um erro. Ela me olhava com tanto carinho, dizendo que eu tinha valor, que eu merecia amor, que a culpa não era minha por tudo que eu tinha passado. Felipe, ela dizia, o amor é a cura de todo sofrimento, e você merece ser amado, meu filho. Era difícil acreditar de primeira. Afinal, eu tinha ouvido o contrário a vida toda, mas a maneira como ela falava, com tanta certeza, me fazia querer acreditar. Eu confessei para ela que tinha muito medo do mundo, das pessoas, que eu queria ficar trancado, sem ver ninguém, porque toda vez que eu tentava sair, que eu mostrava quem eu era, alguém aparecia para me machucar. Falei que não queria mais viver tudo aquilo, que queria sumir. Mas Dona Rosa balançava a cabeça e dizia, você não tem que se esconder, Felipe, não tem que ter medo. Você é bom. Você é um rapaz bondoso, bonito, cheio de qualidades que o mundo precisa conhecer. Esse seu jeito, Felipe, é um presente, sabia? Essas palavras dela me desmontavam por dentro. Eu olhava para ela e via um amor verdadeiro, um carinho que parecia coisa de outro mundo. Nunca alguém tinha olhado para mim e falado essas coisas. Parecia um sonho, uma fantasia, porque para mim, amor era sempre condicionado, só se eu fosse diferente, só se eu mudasse quem eu era. E aí, numa dessas conversas, ela pegou minha mão, olhou bem nos meus olhos e disse, eu te amo, Felipe, do jeito que você é. Naquele momento, algo dentro de mim começou a quebrar. Era a primeira vez que alguém me dizia, eu te amo, sem esperar que eu fosse outra pessoa. Ela me amava exatamente como eu era, com cada detalhe, cada jeito, cada coisa que os outros odiavam. Eu quase não conseguia acreditar. E aquele eu te amo dela foi como uma luz, uma força que eu não sabia que existia. Ela continuou dizendo que para ela, eu era um presente, que eu era especial, que Deus não fazia ninguém errado, e que o problema estava no mundo, as pessoas que não entendiam. Eu lembro que eu comecei a chorar na frente dela, mas dessa vez era um choro diferente. Não era aquele choro de dor, de desespero, era um choro de alívio, de sentir que eu não estava tão sozinho como eu pensava. Ela me abraçou de novo e falou baixinho, não desiste, Felipe. Eu estou aqui, e você vai ver que tudo isso vai passar. Você é forte, meu filho. Você já aguentou tanta coisa, e é por isso que eu sei que você vai conseguir. Aquelas palavras mexeram tanto comigo, que eu passei a olhar para mim de um jeito novo. Claro, não foi de um dia para o outro. Ainda doía muito, ainda parecia que o mundo estava contra mim. Mas agora, quando eu ia dormir, as palavras dela ficavam ecoando na minha cabeça. Você é um presente? Eu te amo do jeito que você é. Essas frases foram se enraizando em mim, me dando um pouquinho mais de coragem. Eu passei a pensar em tudo que Dona Rosa me disse. Ela falava que eu precisava começar a acreditar em mim mesmo, que a minha vida não tinha que ser definida pela opinião dos outros. Disse que o amor é a coisa mais poderosa do mundo, que é ele que cura as dores, que ajuda a gente a seguir em frente. Você tem que amar quem você é, Felipe, ela dizia, e eu ficava ali, refletindo,
tentando enxergar tudo isso. Ela me dizia para não deixar que os outros decidissem meu valor, que eu não era obrigado a caber nas expectativas de ninguém. Isso foi me dando força, uma força que eu nem sabia que eu tinha. A partir daí, eu me sentia mais seguro. Não totalmente, mas tinha um apoio que eu nunca tive antes. Dona Rosa passou a ser meu porto seguro, alguém que eu sabia que estava do meu lado, e pela primeira vez, eu comecei a acreditar que talvez eu pudesse ter uma vida diferente. Que eu pudesse, quem sabe, ser feliz um dia. Tudo estava indo bem, até que meu pai descobriu que eu estava indo todo dia na casa da Dona Rosa. Ele ficou furioso. Parecia que ele tinha descoberto o maior crime do mundo. Eu nem tinha voltado direito para casa, e ele já estava na sala, me esperando com aquele olhar de ódio que parecia querer me engolir vivo. Ele olhou para mim e veio com tudo. Nem deixou eu abrir a boca para tentar me explicar. Quando percebi, ele já estava gritando, falando coisas que cortavam como faca. Que história é essa de ir na casa da vizinha, hein? Ele gritou, segurando meu braço com tanta força que eu pensei que ele ia quebrar. Você tá achando que pode encher o saco dos outros com esses seus problemas? Que agora até a vizinha tem que aturar o filho fracassado que eu criei? Aquelas palavras me atingiram de um jeito que doeu mais do que qualquer tapa. Era como se eu realmente fosse uma vergonha. Um incômodo até para quem me estendia a mão. Eu sentia a garganta apertar, as lágrimas querendo sair, mas eu tentava segurar, porque sabia que, se eu chorasse, ele ia piorar. Você quer que todo mundo saiba que você é uma vergonha? Que eu criei um fraco, um moleque sem força para resolver a própria vida? Ele dizia cuspindo as palavras com aquela expressão de nojo. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, veio o tapa. Uma bofetada que me fez ver tudo escuro por um segundo. Eu quase caí, mas ele continuou, gritando que eu não tinha o direito de ir incomodar a vizinha, que meus problemas eram só meus e que ninguém queria saber deles. Se eu souber que você vai lá de novo, vai ser pior para você, tá ouvindo? Ele disse isso com um olhar que eu sabia que significava coisa séria. A dor no rosto nem se comparava ao aperto que eu sentia por dentro. Minha única chance de apoio, de alguém que realmente me escutava, tinha sido arrancada de mim. E o pior é que ele falava como se fosse minha culpa, como se eu fosse uma praga que ninguém queria por perto. Depois disso, eu me tranquei no quarto e desabei. Sentia como se tudo que eu tinha conquistado com Dona Rosa, o pouco de esperança que ela tinha plantado em mim, tivesse sido arrancado à força. Todo aquele inferno que eu pensei que tinha deixado para trás, voltou a me assombrar. Aquelas palavras duras, aquele tapa, o olhar de ódio do meu pai, parecia que o mundo me odiava de novo, que eu não tinha para onde correr. E sem a Dona Rosa, tudo parecia mais escuro, mais pesado. Eu estava cansado, exausto de lutar contra uma coisa que eu nem sabia explicar. Eu sentia que não tinha mais forças. Já tinha pedido para Deus, implorado por uma mudança, e nada tinha mudado. Então eu decidi que ia tentar outra coisa. Se Deus não me ouvia, talvez as sombras, as trevas, qualquer coisa do lado de lá, talvez elas me escutassem. Eu pensava que, se ninguém desse um jeito de me ajudar, eu mesmo ia dar um jeito de acabar com esse sofrimento, nem que fosse do pior jeito possível. Comecei a me trancar ainda mais no quarto. Passava horas lendo tudo que eu conseguia encontrar sobre magia, rituais, feitiços. Aquela raiva dentro de mim parecia se transformar em uma energia, uma vontade de fazer justiça do meu jeito. Era como se, a cada palavra que eu lia, eu ganhasse um pouco de controle, de força. Eu não queria mais ser só o alvo, o saco de pancadas. Eu queria me defender, queria fazer com que as pessoas que me machucavam sentissem um pouco do que eu sentia. Foi aí que comecei a tentar os primeiros feitiços. Eu não tinha muita coisa, uma vela velha, umas ervas que eu consegui pegar escondido, mas eu fazia o que podia. Era como se a cada pequeno ritual,
eu liberasse um pouco daquela dor que estava presa dentro de mim. Eu tentava feitiços simples, coisas que eu lia e testava só para ver o que acontecia. E a cada tentativa, eu sentia como se algo realmente estivesse mudando, como se eu estivesse ganhando controle sobre uma força que eu nem sabia que existia. Depois de um tempo, eu comecei a pensar, por que não fazer algo contra meu pai? Ele era o causador de boa parte da minha dor. Era ele que me lembrava todos os dias que eu era uma vergonha, que eu era um erro. E eu pensei, se Deus não fazia nada para me proteger, talvez as sombras pudessem. Talvez elas pudessem me dar uma saída, uma forma de me livrar daquele inferno. Foi então que eu decidi fazer um feitiço de banimento contra ele. Não sabia se ia dar certo, mas estava disposto a tentar. Eu juntei o que tinha, umas velas, umas ervas que eu li que podiam ajudar, e escrevi o nome dele em um papel. Segui o ritual com todo o foco que eu tinha, falando as palavras que prometiam afastar o mal. Na minha cabeça, meu pai era o mal que precisava ir embora. Eu precisava dele fora da minha vida, nem que fosse para eu respirar um pouco. Enquanto eu fazia o ritual, sentia meu coração acelerando, a raiva fervendo dentro de mim. Era como se toda a dor, toda a frustração, toda a humilhação tivessem se transformado em uma força, uma energia que eu estava direcionando para aquele feitiço. E quando terminei, era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Foi questão de dias depois daquele feitiço de banimento, e meu pai recebeu a notícia de que ia ser transferido de unidade. O trabalho dele exigia essas viagens, mas nunca era tanto tempo assim. Dessa vez, ele ia ter que passar 3 semanas fora todo mês, e eu sabia que aquilo não era coincidência. Quando ele me contou, tentando botar medo, como se eu fosse ficar perdido sem ele, eu mal conseguia segurar o sorriso. Na minha cabeça, eu já comemorava. Tinha dado certo. Finalmente eu tinha feito alguma coisa acontecer. As trevas tinham me ouvido, e ele ia sumir por um tempo, me deixando em paz. Com o caminho livre, eu comecei a pensar em quem mais eu queria ver pagando. Não demorou muito para minha mente ir direto para aqueles idiotas que tinham acabado com minha honra, com minha vida. Os 5 que tinham me feito passar o maior pesadelo da minha existência. Eu não ia deixar barato. Um por um, eu ia fazer eles sofrerem. Eu queria ver eles quebrados, humilhados, que nem fizeram comigo. E então comecei a fazer feitiços para cada um deles. Com cada ritual, cada vela que eu acendia, eu colocava toda a minha raiva, toda a minha vontade de vingança. E aí, devagar, as coisas começaram a acontecer. Primeiro, um deles sofreu um acidente de moto e quebrou a perna. O outro pegou uma infecção esquisita e ficou dias no hospital. Cada um deles, de alguma forma, começou a pagar. Eu assistia de longe, fingindo que nada tinha a ver, mas por dentro eu adorava. Cada notícia que eu ouvia, cada boato que chegava, era como se uma parte de mim se sentisse mais forte, mais viva. Eu estava finalmente fazendo justiça. Mas não parei por aí. Tinha também o meu namoradinho besta, aquele que só me humilhava, que ficava me esnobando na frente dos outros, como se eu fosse só um passatempo. Eu pensei, ele também vai pagar. Fiz um feitiço para ele, para que ele fosse desmascarado, para que todo mundo visse quem ele era de verdade. Não demorou muito, e ele começou a me perseguir na escola, como se tivesse perdido o controle. Começou a ficar com ciúme, me chamava, queria falar comigo o tempo todo, até na frente dos amigos dele. As pessoas começaram a notar, a comentar. E então, um dia, ele foi flagrado por outros meninos tentando falar comigo, praticamente implorando. Não demorou muito para todo mundo sacar que ele era gay, igual a mim. O joguinho dele acabou. Ele virou o alvo das mesmas piadinhas, das mesmas humilhações que eu passei, e eu só ficava assistindo, fingindo que nada tinha a ver com aquilo, mas adorando cada segundo. Era a justiça. Era ele finalmente sentindo na pele o que eu senti. Com tudo isso dando certo, eu fiquei ainda mais confiante. Comecei a fazer trabalhos de fortalecimento,
feitiços para aumentar minha energia, meu brilho. Eu queria que ninguém mais me visse como aquele garoto fraco, aquele alvo fácil. Eu queria ser alguém que ninguém ousasse desafiar. Eu estava determinado a me transformar, a ser a pessoa que eles não conseguiriam mais pisar. E foi o que aconteceu. Eu comecei a sentir uma força dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Era como se aquela fraqueza toda tivesse sumido, e em vez dela, surgia um poder, uma confiança. Eu olhava no espelho e via alguém diferente, alguém que sabia o que queria, que sabia como fazer as pessoas respeitarem, e de bobo, de alvo, eu passei a ser ameaçador. Qualquer um que tentava se meter comigo, eu virava o bicho. Não tinha mais medo, não tinha mais aquela fraqueza. Agora, eu era quem eles tinham medo de encarar. E isso era só o começo. Aos poucos, as coisas foram mudando em casa e na escola, mas de um jeito que eu nunca teria imaginado. Em casa, o clima virou completamente. Todo mundo começou a ter medo de mim, e para ser sincero, eu até gostava de ver isso. Minha mãe, que antes vivia tentando controlar cada passo meu, agora me olhava com aquela cara de desconfiança, cheia de medo. Era como se ela visse um estranho na minha frente. Um dia, enquanto ela me olhava daquele jeito, disse que eu estava possuído pela coisa ruim, que eu tinha mudado tanto, que só podia ser isso. E eu só dei um sorriso, deixando ela acreditar no que quisesse. Para mim, era até engraçado ver ela tentando se proteger com as orações dela, tentando afastar o mal que ela achava que tinha tomado conta de mim. Meu pai, então, mudou mais ainda. Ele, que sempre foi o valentão, que sempre fazia questão de me humilhar, agora nem me olhava mais. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. Eu passava por ele na sala, e ele nem levantava a cabeça. No começo, até me incomodou um pouco, mas depois eu comecei a achar que isso era o certo. Ele tinha perdido o poder que sempre teve sobre mim, e agora era ele quem parecia intimidado. E eu me sentia mais forte cada vez que via ele abaixar a cabeça, sem ter coragem de falar nada. Minha irmã, coitada, também se afastou de vez. Passava por mim como se eu fosse um fantasma, fingindo que eu não existia. E quer saber? Que bom. Pelo menos agora eu tinha paz. Sem ninguém me enchendo, sem ninguém me tratando como um erro. Finalmente minha própria casa era um lugar onde eu podia ficar tranquilo. Mas se em casa a mudança era grande, na escola era ainda maior. Eu passei de ser o garoto fraco, o alvo fácil, para alguém respeitado. Consegui fazer amigos, gente que me via de um jeito novo, que sabia que agora eu era perigoso, no sentido de que ninguém mais podia mexer comigo sem esperar uma resposta. Todo mundo sabia que eu não levava desaforo para casa, que se precisasse, eu também batia, eu também reagia. O medo que eles tinham de mim era meu escudo. E finalmente, eu me assumi do jeito que eu sou, sem esconder nada. Eu era quem eu queria ser, e ninguém ousava fazer piada. Eu andava pelos corredores de cabeça erguida, e qualquer um que tentasse me olhar de um jeito torto, eu já devolvia o olhar, como quem diz, tenta, só tenta. O mais engraçado era ver que agora as pessoas que antes riam de mim, que me humilhavam, agora abaixavam a cabeça quando eu passava. Alguns até tentavam puxar assunto como se nada tivesse acontecido, como se sempre tivessem sido meus amigos. Eu só ria por dentro. Não precisava dizer nada, porque o respeito que eu sentia deles já era tudo que eu precisava. Aquela sensação de controle, de poder, era o que me dava força para continuar. Eu sabia que, agora, eu não era mais o alvo de ninguém. Pelo contrário, eu era alguém que eles preferiam evitar. Mas a maior surpresa foi quando eu encontrei Dona Rosa. Um dia, eu voltava da escola, e ela me viu de longe. Veio toda sorridente, com aquele olhar carinhoso que ela sempre teve, os olhos brilhando, cheia de alegria. "Olha só você, rapaz, tá com uma cara boa, forte.
eu fico tão feliz de te ver bem assim. Ela me deu um abraço apertado, e eu senti aquele calor que só ela conseguia passar. Um carinho que era raro de encontrar. Eu orei muito por você, Felipe. Pedi para Deus te ajudar, te dar força, te proteger. E olha só, parece que ele ouviu. Ela me olhava com tanto orgulho, tanta felicidade, que eu quase senti uma pontada de culpa. Ela achava que essa força que eu tinha conseguido vinha das orações dela, que era Deus que tinha me dado aquilo. Mas a verdade é que ela não sabia, não fazia ideia de tudo que eu tinha feito, das coisas que eu estava praticando, das invocações que eu tinha feito. Ela não sabia que eu tinha buscado forças nas sombras, nas trevas, para finalmente ter o controle que eu tanto precisava. Para ela, eu só sorri e agradeci. Afinal, de um jeito ou de outro, foi ela quem me deu a força inicial para começar a lutar por mim, para deixar de ser um alvo. Ela tinha me mostrado que eu merecia ser amado, e foi com essa confiança que eu comecei a minha jornada, ainda que o caminho tivesse tomado um rumo que ela jamais imaginaria. A verdade é que agora, eu estava bem. Eu tinha encontrado um jeito de ser respeitado, de ser temido, e isso era mais do que qualquer oração ou conselho poderia me dar. Com o tempo fui pegando ainda mais confiança. E foi aí que pensei, por que não dar um jeito nos meus relacionamentos também? Já tinha visto que as sombras me escutavam, que o que eu pedia, elas atendiam. Então, decidi fazer um trabalho de adoçamento para atrair pessoas que me respeitassem, que gostassem de mim de verdade, sem aquele desprezo que eu estava acostumado a receber. Queria gente que me enxergasse pelo que eu era, que me visse como alguém com valor. Preparei o ritual com toda a calma do mundo, colocando toda a minha intenção de ser desejado, de ter amizades e até romances que me fizessem bem. Usei umas velas, umas ervas, fiz tudo direitinho, como os livros ensinavam. E não demorou muito para eu ver o efeito. Logo, vários meninos começaram a dar em cima de mim, de um jeito que parecia até coisa de filme. Era como se de repente, eles estivessem me vendo com outros olhos. E pela primeira vez, eu tive a chance de escolher, de ter o controle sobre quem eu queria ao meu lado, mas o mais inesperado foi que, entre esses meninos, o que mais se arrastou por mim foi justamente aquele que sempre me zoava, o que fazia questão de me humilhar na frente de todo mundo. Era engraçado ver ele ali, todo interessado, todo cheio de elogios e olhares. Parecia até mentira. Cada vez que ele vinha me procurar, eu sentia um prazer enorme em saber que, agora, ele estava no meu controle. Ele, o valentão, o cara que antes fazia questão de me rebaixar, agora parecia disposto a fazer qualquer coisa para ficar perto de mim. E claro que foi ele quem escolhi. Tinha um gosto especial em saber que eu tinha esse poder sobre ele, que agora era ele quem se arrastava por mim. Começamos a namorar, e a escola inteira ficou sabendo. Ele era muito temido, respeitado, e agora eu contava com a proteção dele. Quem diria? Eu, que antes era o alvo fácil, o fraco, agora andava lado a lado com o cara mais respeitado da escola. Ninguém mais tinha coragem de se meter comigo, nem de longe. Eu era finalmente intocável. Agora, eu não sei o que o futuro me reserva. Não sei o que vem depois. Só sei que hoje, eu tô feliz. Eu tenho o que eu queria. Respeito, proteção e até amor. E foi graças às forças das trevas que me escutaram quando ninguém mais quis me ouvir. Sou grato a cada uma dessas energias que me acolheram e me deram direção. Em especial, sou grato à grande deusa Hecate, que me guiou e me deu forças. Salve, Mãe, Rainha das Encruzilhadas, salve, Senhora da Noite. Te reverencio, e que eu possa seguir sempre sob sua proteção e sabedoria.